Olá, crianças! Tudo bem? Na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos falar sobre as diferentes plantas e as partes de uma planta. As plantas, também chamadas de vegetais, são seres vivos que podem ser encontradas em diferentes ambientes. Elas nascem, crescem, reproduzem e morrem. Onde encontramos as plantas? As plantas são encontradas no jardim, pomar, florestas, águas, muros e em outras plantas. As plantas terrestres são as que crescem sobre o solo ou apoiadas sobre outros troncos ou galhos. As plantas aquáticas vivem em rios, mares e lagos, flutuam na água ou vivem fixadas no fundo desse ambiente. Dependendo de suas características, as plantas podem viver em regiões de alta ou baixas temperaturas e também em lugares onde chove pouco ou onde chove muito. As plantas estão adaptadas ao ambiente que vivem. Aqui vemos o ciclo do desenvolvimento de uma planta, onde vocês mesmos fizeram a experiência de plantar um feijão, lembram? As plantas podem viver em 3 ambientes: terrestre, aquático e aéreo. Vamos falar sobre as plantas que vivem no ambiente terrestre. Vocês estão vendo aí algumas imagens. Agora vamos analisar as plantas aquáticas. As plantas aquáticas podem ser emersas, que têm as suas raízes no fundo do lago e as folhas aparentes na superfície. Elas podem flutuar com suas folhas maravilhosas sobre a superfície. E elas podem ser submersas, como as algas, que não aparecem na superfície. E podem somente flutuar, sem precisar que suas raízes cheguem até o solo. Agora nós vamos ver algumas imagens de plantas aquáticas. Essa é a Vitória Régia. Olha as algas aí no fundo do oceano. Agora vamos para as plantas aéreas. As plantas aéreas são muito usadas dentro de casa para enfeitar jardins, paredes, telhados, muros. E elas podem ficar suspensas, até mesmo em fios elétricos. As plantas aéreas podem ser epífitas, ou seja, elas podem viver em outras plantas, como o hospedeiro. Atenção, elas não são parasitas, elas apenas são hóspedes de outras plantas. Agora vamos conhecer as partes das plantas. Conhecendo as partes das plantas, observem com atenção todas as partes das plantas. Vamos lá. Folhas, frutos, flores, tronco ou caule, raiz, sementes. Agora vamos aprender um pouco mais sobre as funções de cada uma dessas partes. Começaremos pela raiz. Ela prende a planta ao solo e é responsável pela retirada de água e sais minerais. O caule, ou tronco, tem a função de conduzir a água e os sais minerais da raiz até as folhas e também é responsável pela sustentação do corpo da planta. Já as folhas são responsáveis pela transpiração, respiração e alimentação das plantas que ocorre pela fotossíntese. Mas o que é fotossíntese? É um processo para a produção do alimento das plantas.
Ela precisa de luz, água, sais minerais e gás carbônico do ar. Isso é a glicose. Agora vamos falar sobre as flores. Em algumas espécies de vegetais, são responsáveis pela reprodução das plantas, dando origem aos seus frutos. Observe o que ocorre com o morango. Os frutos têm a função de proteger as sementes. As sementes são responsáveis pelo nascimento de novas plantas. E essa foi a nossa aula de hoje. Aprenderam? Gostaram? Que bom! Até a próxima, crianças! Tchau, tchau!